No início da história desta semana, convido o repórter Rui Santos a situar-nos no espaço e no tempo. Rui Santos. Tomar. Uma cidade com a Serra de Ares e Candeeiros por perto, com a barragem de Castelo de Bode a motivar visitas, com o recente Festival de Música Portuguesa em Seinsoulos, muito interessante, e com o Convento de Cristo a exercer fascínio e a gastar largas horas a quem o visita. Ora, é aqui que se encontra a nossa história desta semana, cujo poder da curiosidade reside num suposto tesouro, seja lá o que a palavra tesouro queira dizer, numa ordem militar com capacidade económica para lá do imaginado e também numa sexta-feira 13. Ora bem, a nossa história desta semana é uma história que tem a ver com os Templários. Exatamente. E com Tomar, em Portugal. E com Tomar. Embora os Templários em Portugal tenham a sua, digamos que a sua implantação territorial é muito vasta, mas há, sempre que se fala de Templários, há um local incontornável, que é Tomar. E mesmo quando falamos dos Templários na Europa, quer dizer, porque Portugal foi um caso muito particular na questão dos Templários. Nós temos aquele edifício, aquela mole, que é aquilo que nós designamos como o Convento de Cristo em Tomar, mas na verdade o que nós temos ali é muito mais do que um edifício, são vários, um bocadinho naquela estrutura da época, constrói-se, depois vai-se construindo mais, portanto temos a cerca, temos a ermida da Imaculada Conceição, temos o aqueduto dos Pegões ou o aqueduto conventual, temos o próprio castelo templário de Tomar, porque temos de perceber que há uma figura incontornável no mundo dos templários e que passa por Tomar, é o seu fundador, que é o Gualdim Pais, portanto, que é um homem que, digamos que é mais ou menos contemporâneo do Dom Afonso Henriques, e porque os templários vão ter um destino trágico em boa parte da Europa, do qual são, digamos que escapam em Portugal, e temos de perceber que isto vai levar a que, em relação a Tomar, depois temos aquela capela com aquela charola, com aquele formato octogonal, o que faz pensar numa rotunda templária, não é? E, portanto, os rituais de iniciação, e levou-se a acreditar, ou supor, a imaginar aquilo que se quiser, que os templários, que eram vistos como uma ordem muito, muito rica, talvez fosse mais poderosa do que rica, mas pronto, era sem dúvida uma ordem rica ou poderosa, que havia o tesouro dos templários. E que esse tesouro dos templários, porque eles em Portugal vão escapar ao destino trágico que têm em boa parte da Europa, que esse tesouro poderia estar em Portugal. Nós, quando vemos aqueles filmes e aqueles romances, sempre um pouco dados a estas coisas do esoterismo e do ocultismo, têm sempre a ideia de que há um tesouro dos templários, e para alguns esse tesouro poderia ser constituído por algo fabuloso. Nós vamos ter mesmo na literatura em Portugal, literatura popular, a ideia de que há um tesouro que enlouquece na região de Tomar, quando é descoberto, que é o tesouro dos templários, mas também pode ser uma única peça, o Graal. O tal Graal. O Graal, aquele cálice que, na versão cristianizada, porque a ideia do Graal é anterior, não é? O rei Artur já andava à procura do Graal, o cálice da vida, não é? Portanto, o Graal, neste sentido, seria o cálice que teria sido usado por Jesus Cristo na última ceia, o cálice no qual José de Arimateia teria colhido o sangue da crucificação, ou, para alguns, o Graal o Graal dos Templários não era um cálice, mas uma esmeralda, uma gigantesca esmeralda que eles adorariam, não é? E que seria o seu tesouro. Note-se que esta questão que nós estamos aqui a falar levou a que, segundo alguns historiadores ou alguns investigadores, por exemplo, Hitler terá mandado alguns homens procurar o Graal pelo mundo. Procuraram-no em França, porque houve a ideia de que o Graal teria sido levado para a França e que depois, quando a Revolução Francesa, se lhe teria perdido a localização, mas, segundo alguns, terão vindo espiões alemães a Tomar, ou à procura desse tesouro escondido dos Templários, até porque para lá do Graal há também uma lenda, e até há quem peça para investigar, para confirmar se existem ou não, uns túneis sobre o castelo, sobre o convento de Cristo em Tomar, e que nesse convento, digamos que numa versão se calhar mais modesta, mas não menos importante do ponto de vista do património, poderá estar escondida ainda, não o Graal, se é que ele alguma vez existiu, mas uma parte da biblioteca
biblioteca dos Templários. Portanto, isto que nós temos aqui em Tomar é, além daquela coisa magnífica, do ponto de vista arquitetónico, é todo um conjunto de histórias em torno dos Templários e do seu tesouro. E pode perguntar-se, mas o que é que aconteceu em Portugal que fez com que os Templários escapassem? Isso falamos amanhã. Muito bem. Um quase FMI da época. O que era afinal a Ordem dos Templários e quem eram de facto os Templários, Rui Santos? Já se disse que Hitler terá tido aqui em Tomar supostamente espiões a seu mando ou que túneis secretos esconderiam a biblioteca dos Templários. Há uma boa história que nos lança toda a curiosidade e mais alguma sobre as façanhas dos Templários aos quais está ligada a história deste Convento de Cristo. Explicam os manuais o que era essa ordem militar, com traços de FMI, poderá dizer-se, mas explica-se aqui na rádio quem eram estes homens de poder económico interventivo na sobrevivência de muitos países da Europa. Ora bem, então neste segundo capítulo da história desta semana, eu não vou deixar aquela pergunta de porque é que eles escaparam em Portugal, vamos deixar mais para o fim. Mas quem eram de facto os Templários? Bem, nós podemos de alguma forma dizer que eles escaparam em Portugal porque o rei Dom Dinis era um homem de larga visão política, não é? Pronto, e às vezes... Um estadista. Um estadista. E às vezes há instituições tão poderosas, algumas coisas nós percebemos com a nossa história recente, que são tão poderosas que nós não as podemos, temos de as assimilar, não as podemos exterminar. Melhor é estarmos sossegadinhos. É melhor, exatamente. Vai. E, de qualquer modo, nós temos aqui os Templários em Portugal, e isso também poderá explicar, se calhar, a prudência do Dom Dinis. Era uma situação que não era muito diferente dos outros países, ou seja, os Templários são uma ordem que são criada após a Cruzada de 1096, que é considerada a primeira cruzada, e que era necessário garantir a segurança aos peregrinos que iam à Terra Santa. Os Templários são uma ordem militar. Não são uma ordem de fazer bem, mendicante, nada disso. Os Templários são criados como uma ordem militar. E isto quer dizer muito, ou seja, eles têm uma regra que é escrita por São Bernardo de Claraval, eles mesmo se vão ter a sua sede em Jerusalém, naquilo que era o antigo Templo de Salomão, por isso é que eles são templários, não é? Onde depois tinha sido feita a mesquita de El Aqsa, e a ordem, os templários, é mesmo uma ordem militar, portanto eles têm cavaleiros, escudeiros, irmãos leigos, capelães, sacerdotes, portanto, tudo aquilo tem os seus chefes militares, e eles defendem um total despojamento de bens para si mesmos. Digamos que para si mesmos os bens não são importantes, mas os frades podiam ser pobres, mas a ordem era riquíssima. E é riquíssima porquê? Porque, em primeiro lugar, ao garantir a segurança dos peregrinos para a Terra Santa, eles vão criar ou vão usar um sistema que nós podemos definir, que se quisermos, como cheque ao portador. Sim. Porque era muito difícil fazer a viagem para a Terra Santa e, portanto, o que as pessoas faziam, e eram muito provavelmente assaltadas nesse percurso, e precisavam de dinheiro na Terra Santa. E, portanto, o que é que vão fazer? Aqui, nos diferentes cidades da Europa, eles entregavam aos templários uma determinada quantia, que se presumia não ser pouca. Os templários davam-nos, digamos, uma espécie de letra que garantia que, quando eles chegavam à Terra Santa, recebiam nos templários da Terra Santa a quantia que tinham depositado aqui. Portanto, eles movimentavam... Eram traveler cheques. Exatamente. Movimentavam largas somas de dinheiro. E ficavam com algum, ou seja, tinham um lucro dessa atividade, bem, não é? A questão dos juros é algo complexo no mundo cristão, e não só. Mas havia uma outra coisa. Eles, de facto, emprestavam também dinheiro. E emprestavam dinheiro aos reis, aos estados. Portanto, eles são já tão poderosos quanto isso. E, em alguns casos, são os investidores do nosso eram tempo. Eles mesmos que guardavam o tesouro de alguns países, porque sendo uma ordem militar. Isto note, este seu lado, se quisermos, financeiro, vai ser muito desenvolvido, por exemplo, em países como a França.
Ao passo que, em países como Portugal, eles são, sobretudo, conquistadores. Sim. Eles são a ordem militar que está ao lado do Dom Afonso Henriques e do pai dele, com o Dom Henrique, na expansão. Aqui são mesmo militares. O Gualdim Pais é mesmo um militar. Nós podemos dizer a primeira doação de terras aos Templários em Portugal é anterior à fundação do reino. É em 1126 que lhes é doada a fonte Ariada. Portanto, eles vão receber inúmeras terras em Portugal, vão construir magníficos castelos, são construtores fabulosos. Por exemplo, temos essa pérola da arquitetura militar em Portugal, que é o Castelo de Almorol. Portanto, entre o muito grande Convento de Cristo e o Castelo de Almorol, temos todo um enorme conjunto de fortalezas que foram construídas pelos Templários. E esse lado, talvez, se quisermos, mais militar dos Templários em Portugal, talvez tenha ajudado a explicar que eles aqui tenham escapado ao destino que lhes chegou numa sexta-feira 13 de 1307, em França. Amanhã. Vamos chegar à França. Vamos. A sexta-feira 13. (1307), sexta-feira 13. Uma longa lista de crimes e a prisão em França. Rui Santos. De Portugal a França é um pulo nas condições que nos convêm para explicar o destino que os Templários acabaram por ter, apesar de um suposto altruísmo na ajuda aos países. Se um azar nunca vem só, se ele chega no dia do azar, pior. Na sexta-feira, 13 de outubro de 1307, os Templários foram presos em França, com a seguinte lista de crimes como acusação: lesa-majestade, usura, heresia e costumes depravados. O que estaria por trás de tudo isto? E agora, ao continuarmos a nossa história da semana sobre os Templários, chegamos então à França. Sim. E em França é que é o grande drama dos Templários? Exatamente. Sexta-feira 13 de 1307. Os Templários são todos presos. Há 710 anos. Exatamente. Os Templários que estavam em França, foram todos presos nesse dia. É espantoso como é que à época se consegue, ou seja, como é que o rei, estamos Helena a falar... Matos, e era por ser sexta-feira 13? Não, ou nós assumimos? Ficou sexta-feira 13 por causa disso, em parte. Ou seja, com uma particularidade, o grão-mestre dos Templários, Jacques de Molay, estava em França. Ele tinha ido à França por causa de um funeral na família real, à qual aliás estava ligado. Ele era padrinho de um dos filhos do rei de França. Portanto, o grão-mestre dos Templários, o Jacques de Molay, era uma figura poderosíssima. E apesar de ele ter qualquer coisa como dispor de 15 mil homens, ele estava em França com muito poucos homens. Ele tinha ido lá para um funeral e acontece, embora já houvesse ali... Sim, porque ele estava sediado... Estava em Chipre, nessa altura. Estava em Chipre e, portanto, há aqui este lado de o que é que acontece. O que é que leva o rei de França a tomar esta decisão que claramente o punha contra o Papa? É preciso percebermos que o rei Filipe IV de França era rei de um país endividadíssimo. E digamos que o seu grande credor eram os Templários. E, por outro lado, o rei de França precisava, e estava a ter vários desastres militares no conflito que o opunha à Inglaterra, e, portanto, ele precisava de cada vez de mais verbas. E, portanto, essa necessidade de cada vez de mais dinheiro, em cima do muito dinheiro que ele devia aos Templários, leva-o a tomar uma decisão, e uma decisão que claramente mostra como este rei, que está endividadíssimo, conseguiu ganhar um enorme ascendente sobre o Papa. O rei especula-se, diz-se, sugere-se que Filipe o Belo, de França, já teria estado associado à morte dos dois papas anteriores a Clemente. Pelo menos no caso de um deles, claramente sequestrou. Portanto, e depois as mortes são muito rápidas. Há ali alguns contornos que poderão levar a pensar, sobretudo porque há um homem que é Nogaret, que é o homem de mão deste rei, que aparece também ali muito próximo dos papas, o que faz pensar talvez no uso dos venenos. Este homem, o Nogaret, vai estar muito presente em tudo o que vai acontecer aos Templários. Os Templários são presos a 13 de outubro de 1307. Eles estavam sob proteção papal e aquilo que nós vamos ter aqui
é um confronto, ou seja, o Papa não tem força para se impor ao rei de França, mesmo que o quisesse, o Papa mais é francês, e eles vão ser acusados de vários crimes, vão ser imediatamente acusados, mas note que os templários, pela sua própria natureza de ordem religiosa, estavam livres de ser julgados por esta justiça civil. Eles deveriam ter sido julgados por uma justiça religiosa. E é isso que, em parte, o grão-mestre, o Molé, ainda vai tentar. Mas o rei de França antecipa-se e eles são acusados de lesa majestade, usura, heresia e costumes depravados. A depravação, no caso, é muito específica, tem a ver com questões de sodomia. A heresia... É assim, os templários tinham estado no Médio Oriente, eles tinham conhecido outras religiões, eles tinham, isso percebe-se em Tomar, uma atitude de grande tolerância, por exemplo, face aos judeus, não é? Mas no Médio Oriente eles terão mesmo contactado com algumas seitas ou alguns grupos, como é o caso dos assassinos, de onde depois veio a nossa palavra assassinos, não é? E, portanto, há aqui um lado, se quisermos, de contactos. Eles teriam, isso vê-se em Tomar, às vezes alguns símbolos nas suas construções, e há um deles em Tomar, de facto, que é o Baphomet, e aquela figura de um homem com 3 caras, que de facto poderá remeter para conhecimentos ou para algumas práticas esotéricas. Mas basicamente aquilo que nós temos nesta sexta-feira de 13 de outubro de 1307 é algo que nós conhecemos muito bem nos nossos dias. É um Estado, um rei, um governante extraordinariamente endividado e que resolve, digamos que, fazer uma fuga em frente. Como? Prendendo os templários. É isso que vamos continuar amanhã e conhecer em mais pormenor. Neste penúltimo capítulo da história desta semana, uma execução e, antes dela, uma maldição. Rui Santos. 18 de março de 1314. 7 anos depois da ordem de prisão dada aos templários, o seu líder, Jacques de Molay, é executado na fogueira. Teria sido de outro modo se as confissões feitas por toda a ordem sob tortura não tivessem sido negadas por ele. Afirmar que tudo o que tinha confessado tinha-o sido por forte coação era a chave direta para uma morte em fogo lento. Mas não morreu sem que uma maldição fosse lançada sobre quem o condenava. Sexta-feira 13, verdade, sexta-feira 13 de outubro de 1307, e os templários são dizimados? Não são se pode presos, dizer assim. São presos e sujeitos... Em França, estamos em França. E note, o rei de França, e depois ele consegue, com a ajuda do Papa, pressionar outros reis para que façam isso. Portanto, há outros países onde isso também acontece. Os templários são, de facto, presos, torturados, os seus bens são imediatamente confiscados e... o processo, mas é em França que está o grão-mestre, não é? O Jacques de Molay. Isto tudo arrasta-se entre 1307 e 1314. 7 anos. 7 anos. Durante esses 7 anos, o Jacques de Molay é torturado várias vezes. Aliás, há declarações dos templários fabulosas sujeitos à tortura. Confessa, uma pessoa sujeita à tortura vai confessar tudo e mais alguma coisa, e depois teria confessado muito mais, quer dizer, porque tudo é possível confessar-se naquele tipo de torturas. Aliás, note-se que eles são torturados por responsáveis de outras ordens religiosas, não é? que supervisionavam os interrogatórios. E aquilo que nós vamos ter é este confronto que vai levar, em alguns momentos parece que o Papa poderá pretender proteger os templários, noutros momentos não, reúne-se mesmo um concílio, os cardeais dizem que a matéria que está reunida não é suficiente para poder incriminar a ordem no seu todo, o rei de França vai pressionando, vão surgindo ordens e, digamos, de alguma forma, admoestações para outros reinos, para que também eles exerçam o seu poder sobre os templários. É claro que essas ordens chegaram a Portugal também. Portugal vai manter-se em expectativa. É preciso também que se perceba que se especula que Portugal terá tido entre os 8 cavaleiros, o 8 é um número muito importante para os templários, entre os 8 cavaleiros que terão fundado os templários, poderá ter estado um português. Isso
os nomes poderão levar a pensar que talvez fosse alguém de Gondomar ou não, mas quer dizer, de qualquer forma, Portugal teve o tal do Aldim Paz que sim esteve na Terra Santa, voltou para Portugal, faz o Convento de Cristo, todas estas coisas, e temos 7 anos. Durante 7 anos, o grão-mestre vai sendo interrogado, a maior parte dos templários vão sendo dizimados. É claro que para a nobreza francesa a possibilidade de ficar com muitas das terras dos templários era fascinante, não é? Exato. E há sempre esta ideia do tesouro, porque na prática vai sempre procurar o tesouro. Vão-se encontrar terras, vão-se encontrar documentos, porque as terras estão lá, portanto não é preciso encontrá-las, elas estão lá, os castelos, mas o célebre tesouro dos templários, nomeadamente o Graal, não se vai encontrar. E, portanto, vai-se simultaneamente começar a criar a lenda de que ele estará em algum local. Até porque o Jacques de Molay, o grão-mestre, que vai confessar algumas coisas, depois já veremos o que é que acontece com essas confissões, nunca diz onde é que está o tesouro dos templários. Ou porque ele não existia, ou porque não disse, o que imediatamente faz com que se comece a pensar, pode estar aqui, ali, que ele comece a ser procurado. Até que chegamos àquele dia terrível de 18 de março de 1314. Jacques de Molay é levado, e Geoffroy de Charnay, portanto estamos a falar, Jacques de Molay é mesmo o grão-mestre, é levado diante daquilo que se pode designar como uma comissão especial, uma corte especial, ou seja, a ideia é que ele, tendo confessado algumas coisas, admita as suas culpas e ficaria com uma condenação perpétua. Só que acontece algo de absolutamente inesperado. Nesse momento, ele diz que a ordem, que todas as acusações são falsas, que tudo aquilo que eles confessaram foi obtido pela tortura, portanto, é tudo falso, e ele sabe o que é que isto quer dizer. Há alguém que, nesta circunstância, dissesse que as acusações eram falsas, era imediatamente condenado à morte. Era executado no próprio dia, que é, aliás, o que lhe acontece. Ele é condenado à morte pelo fogo, lento. Ele e o Geoffroy de Charnay são executados nesse mesmo dia, 18 de março de 1314. Há uma placa em Paris a assinalar o local, e aí o grão-mestre tem o seu grande momento. Além de que sabia que ia ser morto, lançou uma maldição àqueles que o condenavam e que estariam certamente junto de Deus para serem julgados por Deus, quase ao mesmo tempo que ele. A verdade é que a dinastia Capeto, que governava a França, vai se extinguir muito rapidamente, porque morre Filipe o Belo e toda a sua descendência. A dinastia vai passar muito rapidamente para a Casa de Valois. Portanto, o grão-mestre, digamos que morreu, os templários acabaram, mas ele deixou a maldição, o que, somado à ideia do tesouro e das iniciações, vai aumentar o fascínio pelos templários. E agora pode perguntar, e então Portugal? O que é que se passou? Houve também maldição? Aparentemente não. Houve uma bendição. De novo em Tomar, o repórter Rui Santos lança o final diferente e, porventura, feliz da história desta semana. Rui Santos. O que de tudo isto sobra para a história dos Templários em Portugal? Digamos que em Portugal escaparam e a Ordem continuou alimentando todos os mitos e contos. Ligação às descobertas, inclusive. Entre o misticismo, e esta é uma nota para uma próxima visita sua aqui a Tomar, está a orientação do edifício construído sobre pressupostos astrológicos que vinham do Oriente. Qualquer semelhança entre Feng Shui e a nossa história desta semana é claramente coincidência. E para a conclusão da história desta semana, regressamos a Portugal e àquilo que aconteceu aos Templários no nosso país depois do fim deles em França. Ou que não aconteceu. Ou que não aconteceu, porque o rei Dom Dinis, de facto, não desrespeita as ordens, portanto, que vêm do Papa, não é, de que os Templários acabam, mas, na verdade, os Templários em Portugal transformam-se na Ordem de Cristo. E o que leva depois a várias interpretações de que os descobrimentos serão em Portugal, de alguma forma, um projeto templário, não é?
Em Portugal, e não é apenas em Portugal, em Espanha as coisas também, nos reinos que constituem a Espanha, as coisas também correm de alguma forma diferente, e aquilo que acontece em Portugal é que tem alguma originalidade, ou seja, é a transformação numa outra ordem, uma ordem poderosíssima, que se torna a ordem mais importante, que é a Ordem de Cristo, que vem a ter o infante Dom Henrique como seu mestre, e que vai viver também em Tomar. Portanto, tudo se manteve, simplesmente digamos que houve uma mudança de nome, mas, na verdade, os templários continuaram Mas de em Portugal, princípios, de rituais e de tudo. Bem, o nome mudou. Em relação aos rituais, aí sim, entramos então naquela parte da temática que continuou sempre a acalentar a lenda dos templários, ou seja, porque de facto em Portugal vem a Ordem de Cristo, continua a ser uma ordem de elite por conta das coisas que fazia, o poderio enorme dos templários era que a aristocracia procurava que os seus filhos, ou alguns dos seus filhos, fossem para os templários, e isso vai continuar aqui com a Ordem de Cristo. E continuava a ser uma ordem inteiramente militar ou já não? Bem, já era mista? Vai para os descobrimentos. E é exatamente isso que permite, de alguma forma, pensar que há uma continuidade para as pessoas que acham que os descobrimentos são um projeto templário, ou seja, eles já não conquistam, eles descobrem, não é? E depois temos esse, e aí voltamos ao tesouro, não é? Ou seja, que é ao tal convento de Cristo, e sobretudo depois há aquela zona que é constituída pela adega, não é? Sim. E a escadaria que leva à adega, para lá da questão da charola, que tem de facto os 8, não é? Que será a tal rotunda templária. Temos depois aquela adega que para muitos não é bem apenas uma adega, mas é também uma sala iniciática, não é? Sim. A tal sala onde se vê a figura do trifronte, não é? Sim. Que levou em França às acusações de heresia, que se vê aquele símbolo que é o bode, não é? E tudo isso, e a sua própria arquitetura levou a que muitos pensassem, e a que muitos considerem hoje, que a adega será, e o acesso que ela leva, sim, também uma sala de iniciação, e que depois vai levar a tudo aquilo com que nós começámos a nossa história. Note-se que o Jacques de Molay nunca disse onde é que estava o tesouro dos Templários, não é? Sim. É pouco provável que o tesouro conseguisse vir até Portugal se fosse um tesouro muito grande, mas imaginemos que era um cálice, que era uma esmeralda, ou que as pessoas achavam que seria mais fácil trazê-lo, mas talvez aquilo que dos Templários tenha ficado em Portugal é um tesouro claramente visível, que é aquele magnífico edifício que é o Convento de Cristo, e foi a passagem dos Templários para a Ordem de Cristo. No Convento de Cristo em Tomar há um pormenor que engana mais. Não, é que Tem muito a ver com as nossas vidas hoje, tudo não é? isto então, e a dívida Tudo não isto, tem a ver pois, com a com nossa certeza, vida de hoje. sim. Portanto, isto é uma história atualíssima, não é? Como bem se percebe. Não, é que eles, para lá de tudo isto, eram magníficos construtores e têm algo que nós invejamos hoje para as nossas casas, que é uma pedra que indica, tem uma mão, que indica que ali passa um canto. Sim. E que nós, em conversa prévia ao programa, achamos que era uma forma de se perceber a inteligência dos templários, que é simplesmente assinalar onde é que passam os canos numa construção, não é? Chegámos assim à atualidade. Chegámos assim à Empreiteiros, senhor atualidade. construtores, um avisozinho, não é Exatamente. preciso pôr uma mão, basta um aviso. Portanto, seja Passa na aqui um construção, cano. seja Sim. na dívida, para lá das questões do esoterismo, os templários têm muito para ensinar.